Senhor meu Deus, aqui estou, Papai querido, peço-te que tenha misericórdia da minha vida. Senhor Jesus, abençoa as pessoas que temem ao Senhor, Deus, que tem temor à Tua palavra e tem sede e se esforça todos os dias. Senhor Espírito Santo, consola estas vidas em nome do Senhor Jesus. E que haja luz, ó Pai, que haja luz e não mais trevas. Senhor, ouve a oração destes que temem ao Senhor, que estão clamando, ó Pai, pelas suas cidades, que estão clamando pelas suas cidades, que elas não venham a ser mais Sodoma e Gomorra. Glórias e glórias ao Senhor. Toda a vida, ó Pai, pertence ao Senhor. Deus prepara o caminho para todos que temem ao Senhor e purifica, Senhor. Purifica estes corações. Porque no caminho do Senhor não há nada comum. Porque o Senhor transformou e abençoou todas as coisas. O caminho do Senhor é diferente do caminho do mundo. Então abençoa, Senhor, essas cidades. E que haja luz, ó Pai. Passeia com teus anjos. Passeia com teus anjos, ó Pai, sobre essas cidades. Em nome do Senhor Jesus. É que nós oramos, Pai. Entregamos tudo nas tuas mãos. Tudo nas tuas mãos. O Senhor é um Deus maravilhoso. Glórias e glórias ao Senhor. Amados de Deus, nós vamos ler a mensagem que está em Isaías 62, versículo 10 ao versículo 12. A respeito da oração que nós acabamos de fazer neste momento, pelas cidades. Amém? Vamos terminar lendo o versículo e Deus vai nos abençoar. Que nós estamos clamando para que haja luz, que haja justiça do Senhor nas nossas cidades. Glórias e glórias ao Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. O versículo 10 vai dizer assim: Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: Eis que vem o seu Salvador. Vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor. E tu, Sião, serás chamada, procurada, cidade não deserta. Glórias e glórias ao Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Amados de Deus, nós estamos refletindo em Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos dar continuidade no versículo 1 ao versículo 16 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Nós estamos começando o capítulo 10. Amém? E hoje nós vamos falar a respeito de Cornélio, o centurião. Glória a Deus.
Mas antes vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que nos dê discernimento para entendermos a mensagem. Senhor meu Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Pedimos ao Senhor que nos dê, Pai querido, discernimento para podermos entender a mensagem do Senhor e que ela venha a ser guardada, ó Deus, em nosso coração. É que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Atos capítulo 10, versículo 1 vai dizer assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, aqui nós vemos 2 passagens dentro desse texto. Uma mostra o servo de Deus, que é Pedro, que conheceu Jesus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a primeira mostra Cornélio, um centurião, que temia a Deus.
Todos os dias ele buscava a face de Deus. Mas naquela hora nona, um anjo de Deus se aproximou de Cornélio. E este anjo disse a Cornélio: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. E Pedro também estava naquele eirado, amém? Estava a fim de orar. E Pedro estava na hora sexta do dia. Então aqui nós vemos dois homens. Um servo de Deus, que conheceu o nosso Senhor Jesus, e o outro que teme a Deus e se reunia com sua família em oração, clamando a presença de Deus e ajudando todas aquelas pessoas que necessitavam na cidade. Amém? Glória a Deus. Nós vemos dois trabalhos. Um nas mãos daquele que teme ao Senhor e ainda não conhece o Senhor claramente como Pedro conhece. E nós vemos Pedro preparado para fazer a obra de Deus, que tem conhecimento da palavra de Deus. Ao seguirmos a leitura, nós vamos ver que Pedro ele vai ser levado também pelo Espírito Santo até a casa de Cornélio. Mas hoje nós vamos até o versículo 16. Esta passagem é uma passagem longa e vamos passar nela e curtir estes detalhes maravilhosos que Deus está trazendo conhecimento para mim e para você. Aonde você está vendo que um homem que ainda não passou pelas águas, que teme a Deus, Deus abrindo um leque enorme para que este homem venha conhecer o verdadeiro Deus, aquele que pode todas as coisas. E Pedro já conhecia. Amém? Fica na paz. Tenha uma ótima noite em nome de Jesus. E medite nesta mensagem, do versículo 1 até o versículo 16, do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Peça a Deus que te dê discernimento e ore, sempre ore antes de buscar a presença de Deus. Sempre ore antes de buscar a presença de Deus. Amém? Glórias e glórias ao Senhor.